Queridos, paz seja convosco. Vocês estão bem, gente? Estão felizes? Deus faz uma promessa a Abraão. E, na verdade, Deus nunca prometeu a Abraão filho. Deus prometeu Sara filho. Para Abraão, Deus promete nações. E você percebe que a velocidade pode te gerar uma precipitação em decisões, e decisões definem destinos. E isso é tão sério que Abraão, na pressa de ser pai, acabou tendo Ismael. E você lê o detalhe que quem gerou Ismael não foi Abraão. Quem gerou Ismael foi Abrão. Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaque. Porque quando você se apressa, você recebe Ismael, mas quando você espera no Senhor, Ele te dá um Isaque. O nome Isaque significa sorriso, e Deus está dizendo, se você apressar, você vai chorar, mas se você esperar, você vai sorrir. É tão extraordinário que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Por que só fica Sara? Era Sarai. Deus tirou o H, que é o hebraico, mas na nossa língua portuguesa tirou a letra I, ficou só Sara. Por que só Sara? Porque ela tinha um ventre doente. E o que ela precisava era ser sarada. Por quê? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Mas pessoas curadas curam pessoas. Deus não está te ferindo para você ferir alguém, mas Ele está te sarando para você levar os feridos a serem. É por isso que na cruz, quando as feridas de Jesus abriu, as nossas feridas fecharam. Eu encerro para ler um texto. E aí você percebe que a última letra do nome de Sara, a letra I, vai parar na primeira letra do nome de Isaac. Porque Deus está tirando o coração dos pais e entregando ao coração dos filhos. Porque tudo que Deus começa com os pais, Ele dá continuidade com os filhos. E aí, não sei se vale um amém, mas Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Por que Deus não mudou o nome de Isaac? Porque Isaac é promessa, e promessa Deus não mexe. Deus não vai mudar a promessa por causa de você, mas Ele é capaz de mudar você por causa da promessa. Só mais uma. Lembra de Jacó? Jacó foi o único homem na Bíblia que tinha 3 nomes. My God. Jacó. Segundo nome, Esaú. E o terceiro nome? Israel. Jacó foi o nome que o pai deu para ele. Esaú foi o nome que ele mesmo deu para ele. Quando Isaac foi abençoar Esaú, Jacó chegou e Isaac perguntou, quem está aí? Ele falou, eu quem? Esaú. Agora Israel. Então Jacó é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre quis ser. Agora Israel é o que Deus planejou para você. Sabe o que Deus já está dizendo para nós? Nessa tarde, por aquela porta você pode até ter entrado Jacó, mas por aquela porta você sairá Israel. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem diz amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Eu quero externar a minha alegria de estar aqui nessa casa. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Gerson. I love you. God bless you. Deus continue te abençoando. Obrigado pelo seu coração. Eu respeito muito o que o senhor carrega. Deus te guarde. Que as suas palavras sejam como luz para iluminar corações apagados. Deus abençoe. Então, respeito muito grande pelo senhor. Deus guarde vocês. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Robinho. Muito obrigado pelo seu coração. Obrigado pela sua simpatia. O Senhor amando a minha vida, está amando a minha casa. Eu também te amo de verdade. Deus te abençoe. Muito obrigado. Pastor Alexandre, Deus abençoe. A todos os pastores, a toda a liderança dessa casa.
Que Deus abençoe vocês de forma maravilhosa. E hoje eu estou com a minha esposa. Diga amém aí, pelo amor de Deus, gente. Deus é bom comigo, fez um milagre na minha vida, me salvar e me casar. Estamos indo aí para 9 anos de casado. E Deus tem dado força a ela para me sustentar e me tolerar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, para a nossa meditação. Quem achou pode dizer amém. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Qual é o cenário desse texto? O capítulo 16, Davi havia sido ungido por Samuel. E na verdade tem algumas coisas assim que chamam muita atenção. A primeira é que quando Saul foi ungido, Saul teve que ir até o profeta. Porém, quando Davi foi ungido, Deus trouxe o profeta até ele. A primeira lição que eu aprendo é que a chamada de Deus não é quando você ouve, a chamada de Deus é quando você atende. Não adianta eu ligar para o seu celular e ele chamar e você não atender. Todas as vezes que você atende uma chamada, você está dando uma resposta para quem te chamou. Por isso que o segredo não é você ter uma posição, o segredo é você estar posicionado. Pois é melhor estar posicionado sem ter uma posição do que ter uma posição e não estar posicionado. A chamada é tão extraordinária que Deus, Ele não te chamou agora. Isaías diz que desde o ventre da mãe, Jeremias também faz essa mesma pontuação. O próprio salmista, no Salmo 139. E eu gosto, quando ele fala de chamada, eu gosto de Pedro, que estava no mar pescando. E aí não deu certo a primeira vez. E aí eles voltaram para a praia para lavar a rede, Jesus entrou no barco. Mais de 2.000 barcos. Jesus entra no barco de Pedro. Ele não te usa por falta de opção, ele te usa por graça. Porque ele tem muita gente para usar. E detalhe, ele não te usa para te capacitar, mas ele te capacita para te usar. Alguém me perguntou, mas por que Deus não me usa? Deus nunca vai te usar enquanto você não parar de usá-lo. Aí o texto diz que Jesus entrou no barco e os discípulos disseram, Jesus falou, vamos voltar para a praia, vamos voltar para o mar, melhor. Senhor, a gente acabou de voltar de lá. Lá não tem peixe, mas tem um detalhe. A primeira vez que vocês foram, eu não estava. Agora eu estou. O que o texto está ensinando? Que a noite de frustração foi um treinamento para uma manhã de resposta. Então você não pode comparar essa tarde de hoje com a manhã de ontem. Porque o que você não entendeu ontem, Deus pode estar trazendo explicação. Você está aí? Pode estar dando esclarecimento hoje. Agora olha que detalhe, o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção... Você vê que Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. E aí é engraçado, que a primeira vez que os discípulos foram, Jesus não estava. Agora a segunda vez... Porque quando eles chegaram lá, o barco era dos discípulos. Os discípulos sabiam onde estava o barco, os discípulos sabiam onde estava o remo, os discípulos sabiam onde estava a rede, mas Jesus sabia onde estavam os... Pode ver que Jesus mandou eles lançar a rede uma vez só. O que eles não conseguiram pescar em uma noite inteira de pé, Jesus resolveu para eles de manhã sentado no barco. Você recebe? O que você não conseguiu resolver na mesa do advogado, na mesa do juiz, na mesa do promotor, Deus está dizendo uma palavra no trono. Pode transformar o seu agora, pode transformar o seu dia, pode transformar a sua história. Porque somente Deus pode curar você do seu ontem, restaurar você no seu presente para reconstruir o seu futuro. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, a partir de hoje, serás pescador de homem. Que bagunça é essa, Senhor? Eu sempre pesquei peixe, o Senhor agora está me chamando para pescar homem. Qual é a diferença entre pescar peixes e pescar homens? É simples, que todo pescador de peixes tira ele da vida para levar ele para a morte. Porém, todo pescador de homens vai arrancar eles da morte para levar eles para a vida. Então Deus está te dando vida para você gerar vida, porque a vida de Deus está em nós. Deus está te dando saúde para você gerar saúde. Deus está te dando graça para você exalar essa graça onde você está inserido. Então Davi foi ungido no capítulo 16. E aí no capítulo 17,
Houve uma guerra entre os filisteus, eles estão no campo de batalha e os irmãos de Davi estão guerreando. O pai de Davi chamou ele e falou: meu filho, eu quero que você vá até os seus irmãos e leva pães para ele. Só abrindo parênteses, eu acho que Davi era mineiro. Eu acho que era. Porque o texto diz que ele levou pães e queijo. Diga amém, por favor. Ele vai levar os pães e os queijos. Então, a primeira lição que eu quero deixar para nós aqui nessa tarde é que eu não sou Davi, mas eu vim trazer pães para quem está em guerra nessa tarde. E detalhe, irmão, alguém vai dizer: mas carregar pão é tão simples, é tão leve. Mas é melhor andar com coisa pequena do que ficar parado com coisa grande. De repente é pequeno, mas quem te deu foi o Pai. E o que Ele te dá não é para te amarrar. O que Ele te dá é para te fazer fluir. Recebe aí, tudo que Ele coloca na sua mão é uma estratégia para você alimentar alguém. É pequeno, mas está te fazendo andar, está te fazendo crer, está te fazendo prosperar, está te fazendo adorar, está te fazendo alegrar, está te fazendo celebrar. Porque Ele nunca vai colocar algo na sua mão que beneficie apenas você. Tudo que Deus coloca na sua mão tem que ser repartido, compartilhado. Então Ele colocou os pães na mão de Davi e falou para ele: vai para os seus irmãos. E aqui tem um outro detalhe: Deus não dá uma missão para você. Deus entrega você a uma missão. Por isso que missão sem visão é turismo. Quando Davi chegou no campo de batalha, o Golias estava gritando, pedindo um homem. E Deus está preparando Davi, porque ele recebe a unção hoje, mas ele não governa amanhã. Porque tudo que você precisa é de um tempo para Deus te preparar. E Deus usa pessoas para preparar pessoas. O maior campo de treinamento é Deus utilizando pessoas para te preparar. É por isso que o maior problema de uma liderança é lidar com crianças adultas. Porque maturidade não é ter cabeça branca, maturidade é ter mente plena. O perfil de uma pessoa madura não está nas suas palavras, e sim nas suas ações. Então, Deus pode estar preparando pessoas para te habilitar para níveis maiores. Eu não sei se você recebe isso como profecia, mas lá vai. A área que você foi mais ferido é a área que Deus mais vai te usar. Tem alguém por aqui? A área que você mais apanhou foi a área que Deus mais vai te habilitar e te capacitar para Ele usar. Oh my God! Então, tudo que você está vivendo é uma preparação. Deus pode te ungir hoje, não significa que você vai chegar no cargo amanhã, até porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Orai, o princípio da honra não está na sua mão, o princípio da honra está no seu coração. Quem não serve, não serve. Servir é uma semente. Quando você levanta para servir alguém, Deus levantará alguém para servir. Davi está servindo. Ele é um futuro rei, mas não deixou de ser um servo. Pois é melhor ser um pequeno servo aqui dentro do que ser um grande escravo lá fora. Tudo que você precisa entender é que o servir é diferente de ser visto. Que Deus não está te chamando para você ser visto, mas Ele está te chamando para um serviço. Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. Mas todas as vezes que você esconde, Deus aparece. Toda vez que você põe a sua mão, Deus tira dele. Toda vez que você tira a sua mão, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá. Porque a diferença entre Saul e Davi, pega aí, por favor, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, pega essa e leva para casa. Fala para ele, fala para ele, fala para ele. Aê, soldado. Porque a diferença entre Saul e Davi, a primeira é que é melhor ser uma semente que Deus planta do que ser uma árvore que Deus corta. Saul foi uma árvore que Deus cortou, Davi foi uma semente que Deus plantou. As árvores que Deus corta nunca mais crescem, porém as sementes que Deus planta se tornam árvores frutíferas. Eu recebo a autoridade do Espírito para dizer para alguém nessa tarde: Deus não te chamou para ser famoso, Ele te chamou para ser frutífero. Qual a diferença de ser famoso para ser frutífero? Que nem todo famoso é frutífero, e nem todo frutífero é famoso. Porque a fama passa, agora aqueles que fazem a vontade do Pai, esses permanecem para sempre. E segundo, a coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção
Vou repetir. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção estava na vida de Davi. Porque coroa na sua cabeça qualquer homem pode pôr. Agora a unção na sua vida, só Deus pode liberar. Vocês lembram que ninguém nasce rei, né, gente? Você nasce príncipe, depois se torna rei. Você pode nascer com sangue real, mas ninguém nasce rei. Você nasce príncipe. A prova que temos é o príncipe Charles, na Inglaterra. Ele nunca se tornou rei. A rainha bateu o pé e falou: eu não morro. Vida longa, rainha, ela não quer morrer, deixa ela viver, uai. Só que é interessante, porque 2 reis não podem ocupar o mesmo trono. E quando Jesus estava na cruz, colocaram uma coroa onde? Aonde? Na cabeça. Mas quando ele chegou no céu, os 24 anciões, um olhou para o outro e falou: vamos tirar as coroas. E colocar onde? Nos pés dele. Irmão, ninguém coloca a coroa no pé. Coroa se coloca na cabeça. Eu acho que você vai dar um amém. Jesus é o único rei que tem coroa nos pés. Porque ele é tão rei, mas ele é tão rei, que ele é o único rei que é digno de ser coroado. Desde a cabeça até os pés. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que na sua casa, no seu casamento, na sua chamada, você tem um rei. Ele te governa, você está no reino de Deus. Então buscai primeiro o rei, e o reino é a sua justiça. Vive a vida do rei, e ele fará você desfrutar as riquezas do reino. Uou! Golias está gritando, dizendo que eu quero um homem. Eu não queria um exército, eu não queria um batalhão, ele queria um homem. Acho que para Deus humilhar Golias, falou: não vou mandar nenhum homem, vou mandar logo um menino. Porque tudo que você precisa é de uma oportunidade. Eu não sei se isso te faz dar um amém, mas eu acho que faz. O mesmo Golias que mostrou a covardia de Saul, foi o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi. Então, se para algumas pessoas o que eles estão vivendo gera para eles covardia, essa guerra que você está enfrentando, para você vai mostrar uma oportunidade. Esse desemprego, não reclame, é uma oportunidade. Por quê? Porque Deus não responde a questionamentos, Deus responde a fé. Deus não dá resposta para quem questiona, Deus dá resposta para quem manifesta a fé. Porque o justo viverá. Eu acho que eu estou animado aqui. Pega aí, irmão. Porque a fé não é um sentimento, a fé é um fundamento. Por isso que tudo que você constrói fora da fé desmorona, mas tudo que você constrói sobre a fé permanece. Por que essa igreja está de pé até hoje? Porque o fundamento desta casa, gente, é a fé. E essa é a vitória que vence o mundo. Recebe aí. Toda vez que você alimenta os seus medos, você esfria a sua fé. Porém, toda vez que você alimenta a sua fé, todos os seus medos morrerão. O Golias era muito grande, sim ou não? Só que ele era grande por fora, por dentro. Davi por fora era pequeno, porém por dentro. Aí ele falou: eu vou quebrar todo mundo e não sei o quê, pode mandar um só. E detalhe, havia uma lista de soldados, e o nome de Davi não estava na lista. Mas o fato de você não estar na lista não significa que Deus não possa te usar. Sabe o que eu acho lindo? É que o nome de Davi não estava na lista de Saul, mas o nome de Davi estava na lista de Deus. Pega aí, porque na lista do homem, o homem te apaga. Agora na lista de Deus, ninguém poderá apagar. Olha o que Deus está me dando para entregar para você. Tudo que o homem escreveu ao seu respeito, até agora, Deus pode apagar. Agora tudo que Deus está escrevendo a partir de agora, ninguém poderá apagar. Porque aquele que começou a boa obra em vós. Está quente aqui. Então, tudo que você precisa é estar conectado em Deus. Porque quando você está conectado em Deus, nenhuma afronta te amedronta.
Não permita que a voz do inimigo dê fuga à sua fé, mas permita que a sua fé faça com que os inimigos fujam. Aí ele vira para Saul e fala: ninguém fica preocupado com esse homem, não. Teu servo. Mas ele foi ungido rei. Mas ele reconhece: eu posso ainda não ser rei. E se um dia eu me tornar rei, eu nunca posso deixar de ser servo. Ah, você não pegou isso? Ele foi ungido rei, mas não deixou de ser servo. Ele foi ungido pastor, mas não deixou de ser servo. Ele foi ungido presbítero, cantor, sei lá, popstar gospel, mas ele não deixou de ser servo. Porque quando Jesus veio à terra, ele veio como servo. E nesses dias, o que nós estamos carentes não é de homens famosos, é de coração de servo. Porque, irmão, quem tem um coração servo não escolhe a quem servir. Tudo que o servo precisa é de uma oportunidade para ir à mesa. E as maiores pregações de Jesus não foi no púlpito, as maiores pregações de Jesus não foi no monte, as maiores pregações de Jesus foi na mesa. Porque o talento te leva para a mesa, mas o caráter vai te manter nela. Você já percebeu que na mesa, a mesa tem vários formatos, mas quando nós sentamos em volta da mesa, o formato é só um: círculo de aliança. Mais uma para você dar glória sobre a mesa, é que na mesa ninguém senta de costas um para o outro. Todos ficam de frente. Porque quando você assenta à mesa, há um alinhamento de coração para coração e de mente com mente. Mais uma da mesa, é que quando você assenta na mesa, já percebeu que a mesa só pega do abdômen para cima? A mesa não pega do abdômen para baixo, porque mesa não tem nada a ver com sexo. A mesa não é só para homens, é para homens, é para mulher, é para as crianças. E mais uma, eu acho lindo da mesa. Você tem quanto de altura, pastor Robinho? 1,85, quase do meu tamanho. Eu tenho 1,60, mas quando nós assentamos à mesa, você não está aqui, você não pegou isso. A medida é a mesma. Não entendi. Na mesa não tem ninguém grande e ninguém pequeno. Na minha mesa, a medida é a mesma. Recebe aí, irmão. Então você nunca vai chegar em medidas eternas enquanto você não sair de limites humanos. Quando você sair dos limites humanos, Deus vai te apresentar medidas eternas. Lembra de Ezequiel? Que Deus mediu para ele o homem mediu para ele 1000 côvados, mas depois mais 1000, depois mais 1000, depois mais 1000. Lembra? Só abrindo parênteses. Ele não mediu para trás, mediu. Porque Deus não quer fazer você voltar para o passado, porque Ele já te tirou de lá. Você não está aqui. Só pensa em voltar para o passado quem tem uma mente de escravo. Eram os hebreus que estavam fora do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Que para Deus tirar o povo do Egito, Ele teve que usar as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, Ele teve que usar os 10 mandamentos. Então só os mandamentos podem arrancar o Egito de nós. Então o povo estava fora do Egito, mas o Egito estava dentro deles. O homem mediu 1000 côvados para Ezequiel. Depois mediu mais 1000. 1000, água no tornozelo. Mais 1000, água pelo joelho. Mais 1000, água pelos lombos. E 1000 só ia a nada. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que parece que as águas estão subindo, né? Ezequiel está indo, água no tornozelo, água no joelho. Parece que a água está subindo, mas não é a água que sobe. É o profeta que desce. Porque na medida que você desce, a água sobe. Então, quanto mais você desce, mais a medida sobe. Quanto mais você sobe, mais a medida. Então, eu prefiro estar lá embaixo, carregando coisa que é de cima, do que estar em cima e só recebendo coisa que é de baixo. O que você recebe que é de baixo sai da mão do homem, mas o que você recebe que é de cima vem da mão de Deus. Para eu encerrar, pega aí, pelo amor de Deus. O Davi vira para Saul e fala: peraí, eu vou lutar contra ele porque eu tenho currículo. Porque existe 2 tipos de luta: a luta do anonimato e a luta pública. Ele já havia lutado com leão e urso,
E ninguém viu. Porque Deus pode estar te treinando nos bastidores para te exaltar publicamente. Pega aí, irmão. Ele lutou com o urso, lutou com o leão, depois vai lutar com Golias. Então eu aprendo um detalhe aqui. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. E Saul preparou Davi para o trono. Tudo que você está vivendo é uma preparação. Deus pode estar usando fofoqueiros. Deus pode estar usando invejosos. Você não está aqui. Deus pode estar usando pessoas que te perseguem para preparar você para onde Ele quer te estabelecer. Então não reclame, apenas agradeça. Diga para duas pessoas assim, ó, o que você está vivendo é uma escola. Fala para duas pessoas, o que você está vivendo é uma escola, é uma preparação. O Golias pode ser maior do que você, mas o que está dentro de você é maior do que Golias. Então nessa batalha não tereis que pelejar. É tão incrível isso, que o Davi vira e fala assim, eu vou lutar contra ele. O Saul virou e falou, então beleza. O Saul pegou as armaduras dele e colocou em Davi. Quando ele pegou a couraça, tudo bem. Quando ele pegou quando ele pegou a roupagem, tudo bem. Mas quando Saul tirou o capacete e colocou na cabeça de Davi, o Saul não sabia, mas estava tendo uma transição. Porque o próximo rei seria quem? Davi. Então tem coisas que não é coincidência. Porque tudo que deu errado lá atrás, Deus está te preparando para dar certo aqui na frente. Você pegou ou não? Aí o Saul, quando coloca o capacete dele na cabeça de Davi, estava coroando ele. Quando Davi recebe, se eu vou para a guerra. Só que quando ele começou a caminhar, o texto diz que não dava para andar, porque ele viu que a armadura não dava. Porque para cada batalha você precisa de uma nova estratégia. A maior tragédia é quando você entra em guerras novas carregando armas antigas. Vou repetir. A maior tragédia é quando você entra numa guerra nova carregando armas antigas. Às vezes a maior estratégia que Deus vai te dar não é puxar a espada, é o silêncio. O silêncio é o maior barulho que um ser humano pode fazer. Quando Jesus foi para a cruz, bateram nele, ele falou alguma coisa? Cuspiu nele, ele falou alguma coisa? Arrancou a roupa dele, ele falou alguma coisa? Porque, irmão, você não precisa falar. Deus será a sua resposta. As pessoas estão querendo que você reage. Não reage não, porque quando alguém morre, você pega um prego e enfia no defunto, o defunto não devolve, por quê? Ele morreu. Quem está morto não reage. Quem está morto não devolve. Quer uma prova? Quando Jesus estava na cruz, meu Deus do céu, Jesus está na cruz. Se alguém está aqui em pé, essa pessoa sofre um infarto, o que acontece com o corpo dessa pessoa? Cai, uai. Alguém está andando, um carro atropela. O que acontece com o corpo da pessoa? Cai. Alguém está andando, ou alguém vem dar um tiro na pessoa. O corpo da pessoa cai. Jesus é tão Jesus, mas é tão Jesus, você, eu até morro, mas eu morro de pé. Eu posso até morrer, pode até me matar, mas eu não vou morrer caído. Eu vou morrer de pé. Cuspiu nele, ele continuou de pé. Bateu nele, ele continuou de pé. Deram azorrague nele, ele continuou de pé. E sabe por que nós vamos permanecer de pé? Porque o cabeça da nossa vida está de pé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está de pé. Minha casa está de pé, a sua vida. Ah, meu Deus! E você lembra que lá no Éden, Bispo Gerson, Robinho, lá no Éden, pastor Robinho, tinha uma árvore, sim ou não? Sim ou não? Percebe que quando Adão pecou, ele foi e correu e escondeu atrás da árvore. E quando você está atrás de algo, você percebeu que você pode olhar para a direita, pode olhar para a esquerda, pode olhar para cima, pode olhar para baixo, pode até olhar para trás. O único lugar que você não consegue olhar é para frente. Mas 2000 anos depois, tinha uma árvore também.
Só que o Adão agora não está atrás. O Adão agora está na frente. E quando você está na cruz, você consegue olhar para frente, para lá, para cá, para cima, para baixo. O único lugar que você não consegue olhar é para trás. Porque quando você tem uma vida crucificada, você não tem o direito de olhar para trás. Porque esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. A mulher de Ló estava na frente, mas olhou para trás. A mulher do fluxo estava lá atrás, mas decidiu olhar para frente. Para onde você está olhando vai determinar a sua chegada. Quem olha para trás é porque quer alcançar o passado, mas quem olha para frente é porque quer alcançar o futuro. Então não olhe para quem te machucou, olha para quem pode te curar. Não olha para quem te desprezou, olha para quem te abraçou. Não olha para quem te rejeitou, olha para quem está te amando. Davi pegou quantas pedras? 5. Ele não pegou espada, ele não pegou lança, ele não pegou escudo, ele pegou pedra. Por quê? Porque espada quem faz é homem. Coraça quem faz é homem. Escudo quem faz é homem. A lança quem faz é homem. Mas as pedras quem fez? Pegou 5, mas só usou uma. Por que ele não usou as outras 4? 2 Samuel 21:15. E ele foi lutar contra os filisteus. E naquela mesma terra havia 4 gigantes. Não descarrega tudo. Amanhã ainda a luta continua. Mas o Deus que te fez vencer hoje está te capacitando para você vencer as guerras futuras. Porque Deus não está te levantando para você perder. Ele não te chamou de covarde. Deus está te impulsionando por meio da fé. Encerro. Quantas pedras Davi pegou? Quantas pedras? No Novo Testamento, Jesus pregando. Uma multidão de pessoas, ele perguntou aos discípulos: quantos pães vocês têm? Os discípulos disseram: mestre, manda o povo embora que a gente só tem. Por que Jesus agora não vai usar as pedras? É porque mudou a guerra. Quando muda a guerra, muda a estratégia. Para Davi, ele teve que usar a pedra, mas Jesus teve que usar os pães. Por quê? Porque um gigante você não acerta ele com pães, você acerta com pedra. Agora a fome você não mata com pedra, você mata com pães. E qual a diferença da pedra para o pão? É que a pedra você joga por fora, agora os pães por dentro. Porque a lei foi escrita na pedra, mas a graça foi escrita no pão, que é Jesus. Você não está aqui. A lei veio do monte, a graça veio do céu. A lei, quando Moisés desceu do monte, Êxodo 32, 3.000 homens morreram. Mas quando Pedro saiu do cenáculo, que ele pregou o primeiro sermão, 3.000 homens nasceram. Quando a lei desce, ela gera morte. Quando a graça se manifesta, ela traz vida. Fica de pé. Meu amigo Samuel, I love you. Gente, o Davi pegou a pedra e fez isso aqui, ó, e liberou. Aonde a pedra bateu na testa do gigante? Bateu aonde? Na testa. Se alguém tomou uma pedrada na testa, pela força da gravidade, o certo é cair para trás. O texto diz que ele caiu à frente. Então, nem toda pedra no seu caminho é o diabo. Nem toda pedra no seu caminho é o inimigo. Para Davi foi uma arma. Para os hebreus foi a lei. Para Josué foi um memorial. Para Elias foi um altar. Para Esdras foi um púlpito. Para Lázaro foi uma porta. Para Daniel foi um portal. Para Estevão as pedradas foi uma revelação. Para Jacó foi um travesseiro. Mas para nós a pedra é Cristo. A pedra angular, a pedra da esquina, a pedra rejeitada pelos construtores, para nós é a pedra de edificação. A sua casa vai continuar de pé, porque uma pedra é um fundamento que vai manter
vocês de pé. Levante a sua mão, levante a sua mão. É a tarde do encontro. É você encontrando com o seu milagre. É você encontrando com o noivo. É você encontrando com o homem da cruz. Receba a graça nessa tarde. Saia daqui hoje dizendo: o gigante pode ser maior do que você, mas aquele que está com você está derrubando o gigante da depressão. Essa doença está caindo por terra nessa tarde. Essa enfermidade vai beijar a luna, porque Deus está te dando vitória agora. Recebe a autoridade, recebe a ousadia, recebe a revelação do Espírito agora. Seja cheio do Espírito Santo para vencer guerras, para vencer batalhas. Ele não te chamou para ser um covarde, ele te chamou para ser um gigante, para ser um Davi, para ser um gigante em Deus. Pai, abençoa essa obra. Abençoa o Bispo Gerson. Abençoa o Pastor Robinho, Pastor Alexandre. Abençoa essa igreja. Que ela cresça, que ela flua, que ela alcance os 4 horizontes de Brasília. Oh Pai, que quando o teu reino se manifesta, os impérios caem. Que nessa tarde o gigante venha cair, para que o Senhor venha levantar os teus filhos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.